Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então eu sou o Levi do canal AP Aprendendo e Praticando e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre capacitores, esse componente muito importante nas placas de circuito hoje, né? Tem em grande quantidade, é causador de muitos problemas, né? numa placa ou num circuito. Se ele tiver com mau funcionamento, ele faz o técnico quebrar a cabeça, porque não é um componente fácil de testar. Ele não dá uma indicação exata nos testes. Então a gente tem que usar um pouco a cabeça, né? Raciocínio lógico, para ver como a gente pode achar um componente defeituoso, né? Um capacitor, basicamente, ele é formado por duas placas condutoras, material condutor, e um isolante, tá? Aqui a placa é condutor e aqui é o isolante, né? Isolante. E aqui também é o condutor, né? O capacitor, entre suas propriedades, ele tem a propriedade de armazenar cargas. Então, quando você carrega um capacitor, ou seja, quando você submete ele a uma diferença de potencial nos seus terminais, ele vai apresentar uma carga nos seus terminais, uma carga positiva e uma carga negativa, tá? Nos seus terminais, ele apresenta essa carga, né? E essa carga vai ser maior quanto maior o valor do capacitor, né? O capacitor, a unidade dele é o farad, tá? Ele é o farad representado pela letra F, né? Mas nós não usamos normalmente um capacitor de farad. Um capacitor de um farad é enorme, é muito grande. Nós não usamos ele. Então nós usamos submúltiplos do farad, como milifarad, microfarad, né, o nanofarad e o picofarad, que são valores bem menores, tá? É, um capacitor, para você ter a ideia de um farad, é um capacitor que é muito grande. Então não se usa normalmente, né? Nós temos no capacitor, então, duas unidades básicas que nós temos que verificar, que é a capacitância, tá? A capacitância, que é dada em farad, como eu disse, né? Letra C, ou farad. Elimina a letra C aqui, tá? C é símbolo de capacitor. E nós temos a tensão de trabalho dele, que é dada em volts. Corrente aqui não se aplica, tá? Nós temos então a tensão dada em volts. Então o capacitor, ele vem marcado no seu corpo a capacitância dele e a tensão de trabalho, tá? Por exemplo, esse capacitor aqui é um eletrolítico, tá? Que é um eletrolito de 1000 microfarads por 25 volts. Então ele é 1000 microfarad. Esse Uzinho aqui é o símbolo do micro, tá? Por 25 volts. Essa é a característica desse capacitor, né? O parâmetro dele, né? Nós temos aqui um capacitor de poliéster, tá? Eu já vou explicar por que é poliéster. Isso aqui é 1000 picofarad, tá? 1000 picofarads por 1600 volts, tá? É 1,6 kV. O K na eletrônica normalmente é o 1000. Então nós temos aqui um capacitor de 1000 picofarads por 1600 volts, tá? E
temos capacitores menores, né? Eu tinha aqui um cerâmico, tá? Esse capacitor cerâmico aqui, ó, tá? Também ele é de tensão baixa, 55 volts, 60 volts, tá? É bem baixinha a tensão dele. O que é essa tensão? Essa tensão é o quanto o dielétrico, esse isolante aqui, tá? Chama dielétrico. Você vai ouvir muito isso na sua vida de técnico. Esse dielétrico, ele é projetado para aguentar determinada tensão, tá? Se essa tensão for além do que ele suporta, ele vai deixar passar, tá? Ele vai apresentar uma fuga entre uma placa e outra, provocando aqui um curto no capacitor ou uma fuga de tensão, tá? E essa fuga, ela é muito, acontece muito esse problema de dielétrico em capacitores de alta tensão, como esse aqui, ó, que é de 1600 volts, né? Então ele, imagine, 1600 volts entre as placas dele, é uma tensão alta, né? Às vezes resseca esse dielétrico, às vezes trinca, aí passa o arco, tá? Ou seja, em modo assim leigo falando, vai passar a tensão de um lado para o outro, tá? É isso que acontece. E às vezes você vai testar ele não vai dar esse curto, porque ele é frio, ou seja, sem tensão nos seus terminais, ele não apresenta esse problema, mas quando você carrega ele com essa tensão alta, ele apresenta esse defeito, tá? Ele vai apresentar essa fuga. Às vezes acontece de você pegar fuga no multímetro mesmo, mas é raro, tá? O capacitor eletrolítico também. O capacitor eletrolítico ele já tem esse nome porque o dielétrico dele, ou seja, o que separa as duas placas dele, é um eletrólito, ou seja, é um produto químico, tá? E ele é líquido, ele é tipo um pastoso, né? E com o tempo esse líquido ele vai secando, tá? Ele vai secando e a capacitância dele vai mudando e vai diminuindo. Esse é um dos problemas do capacitor eletrolítico. Se ele ficar muito velho, tá? Inclusive no estoque, às vezes você guarda, deixa muito tempo, quando você vai usar ele já não vai estar bom, tá? Então não é bom você pegar capacitor muito velho. E quando for comprar, é bom comprar de fornecedores que tenham um alto giro, para que você pegue sempre um capacitor em bom estado, tá? E também ele apresenta fuga às vezes, tá? Como o dielétrico é pastoso, é líquido, às vezes acontece de ele apresentar fuga ali, tá? E além da fuga, ele apresenta a ESR. A ESR, tá? Um capacitor perfeito, tá? Seria isso aqui, ó, como tá no símbolo dele, tá? Aqui seria um capacitor perfeito, só capacitância, tá? Só tem capacitância, mas na na, na, na vida real, né? No geral não acontece isso, ele apresenta uma resistência interna, tá? Ele apresenta uma resistência interna, essa resistência se chama ESR, tá? E com o tempo ele vai aumentando essa resistência. Todos eles têm uma pequena resistência interna, tá? Mas com o tempo aumenta bastante, tá? E tem uma tabela para isso. Você baixa na internet uma tabela de ESR, e daí quando você vai medir você pode então comparar com essa tabela, tá? Só que não são todos os instrumentos que medem a ESR. Normalmente eles medem a capacitância, né? Por exemplo, um multímetro como esse, tá? Eu coloco aqui na escala de capacitor e eu vou então testar. O capacitor eletrolítico, quando você for testar, você tem que curto-circuitar as pontas, tá? Ele mantém carga, ele pode queimar o multímetro. O meu multímetro não queimaria porque ele tem uma proteção de 400 volts de entrada, então eu não teria esse problema. Mas os multímetros mais simples, ou capacímetros, eles podem queimar, tá? Ou outro equipamento que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, para medir o capacitor, o eletrolítico, tá? Ele é um capacitor polarizado. Ele tem negativo e tem positivo, tá? O lado que está marcado com o sinalzinho de menos é o negativo e o outro lado que não tem nada é o positivo. Então, eu vou colocar o positivo no positivo e negativo no negativo, né? Claro. E a gente aguarda a medida. Demora um pouquinho, tá?
Vamos lá. Não mediu ainda. Ficou com mau contato aqui na ponta. Vamos lá. Por que não quer medir? Vamos medir. Se ele tiver bom, né? Vai estar estragado, né? Vamos ver se ele vai medir. Não, vou trocar a ponta dele para ver se a gente melhora essa medida aqui. Vamos lá, vou colocar uma ponta jacaré normal, né? E a gente já mede isso aqui. Eu acho que esse capacitor aqui já era. Vou desligar o multímetro, ligar de novo, resetar ele. Vamos lá. Se o teu multímetro tem essa função relativo, que chama, você aperta ele um pouquinho para zerar. No eletrolítico não tem problema, mas no cerâmico vai interferir bastante, nos nanofarad, picofarad, tá? Vamos ver. Esse capacitor eu medi ele antes da gente começar o vídeo e ele estava bom. E parece que ele está apresentando um problema aqui. Vamos ver em outro. Ele tá bonzinho, e ele é novo. Não acredito que ele esteja com problema. Acontece isso quando você for medindo. Eu não planejei, tá? Mas acontece quando você vai medir na bancada testes falsos. Você precisa ter certeza do que está acontecendo, né? Vou pôr aqui em capacitância. Vamos lá. Vou dar uma descarregada nele. E medimos aqui. Vai medir. Demora um pouco, capacitor eletrolítico demora. Principalmente valor alto aí de 1000. Ó, tá dando 1000 microfarad. Testou beleza nesse multímetro aqui. Agora vamos ver nesse outro aqui. Eu acho que ele tava com carga. Nesse multímetro aqui não quer medir. Vamos ver aqui, dá mais uma descarga nele. E medimos de novo. Vamos ver, vamos ver. Não quer medir. Então nós vamos usar somente esse alicate aqui. Não sei por que ele não quis medir aqui. Então tá, continuamos aqui então nesse multímetro no Mastol. Aliás, esse multímetro aqui, ele tem uma boa capacímetro, tá? Ele tem alguns problemas aqui que eu não gostei nele, mas ele é um ótimo capacímetro, tá? Então esse capacitor aqui é de 1000 microfarad, ele tá dando aqui 1000 microfarad. O multímetro ele não tem aquele caractere, o micro que eu falei para vocês, tá? Aqui assim. Por isso que ele é da letra M, na verdade ele tá dando como milifarad, tá? Mas é microfarad, certo? Só que só esse teste não basta, que eu tô vendo a capacitância dele. Eu preciso saber a ESR dele. Aí eu preciso disso aqui, ó. É esse aparelhinho aqui. Esse aqui é o T7, tá? Eu achei o melhor da categoria, tá? Ele é muito bom, ele mede vários componentes eletrônicos. Eu tenho até um vídeo sobre ele, tá? Que é interessante você dar uma olhadinha lá. Mas esse aqui exige que você dê um curto nas pontas. Se tiver tensão residual no capacitor, ele queima, tá? A gente pode colocar direto nos terminais ou pode pegar essas pontinhas que vem com ele, tá? Não precisa, aqui não precisa de identificar a polaridade, ele sozinho já identifica. Então, e qualquer terminal, tá? Você pode pôr, que eu vou pôr aqui aleatoriamente, tá? E eu aperto, ele está medindo para mim, já vai medir, ele vai me dar
a capacitância dele, olha lá, ele está no terminal, ele está dizendo que está medindo no terminal 1 e 3, e ele está com 950 microfarads, uma ESR, ó, ali ó, ESR, tá vendo ali? No cantinho direito aqui, de 0,03 ohms. Tá, exatamente, tá perfeito, tá? Se você pegar a tabelinha da internet que eu te falei, tabela de ESR em capacitores, você vai ver lá a capacitância e a tensão, tá? Por exemplo, você vai ver lá o capacitor de 1000 microfarads por 25 volts, qual é a ESR que ele tem que dar. Aí você vai perceber que vai dar um valor até maior do que esse aqui, tá? Esse aqui tá ótimo. Por exemplo, se ele fosse aqui 1 ohms, já estaria com uma ESR alta, mas você precisa da tabela, tá? Tabela de ESR do capacitor para você ver a relação tensão e a capacitância dele, e ele vai te dar a ESR. Esse capacitor, então, ele está com a capacitância boa, ESR boa, então ele está em bom estado. Mas existe um outro teste que pode acontecer com o capacitor, qualquer tipo, que é a tensão de isolamento. Aquilo que eu te falei no começo, né? Porque você não sabe se quando atingiu essa tensão máxima, principalmente de alta tensão, esses de baixa tensão não tem esse problema, né? Mas os de alta tensão, quando ele está chegando ali, por exemplo, de 1600 volts, quando ele chega ali em 1000 volts, ali ele começa a centelhar já por dentro. E ele começa a apresentar fuga. Aí é sinal de que ele está em mau estado, tá bom? Eu quero também apresentar no teste do capacitor eletrolítico, principalmente. Às vezes você não tem um capacímetro, né? Você não tem um capacímetro, não quer investir agora num capacímetro e você não trabalha profissionalmente. Então você vai pegar o teu multímetro, colocar na escala maior que tiver. Eu tenho às vezes 10K, às vezes 10.000, tá? No analógico, tá? O multímetro analógico. Aí eu vou ajustar as pontas aqui, ajustar o fundo de escala, descarregar o capacitor, tá? Encosta uma ponta na outra. Aqui você vai inverter as pontas, porque o multímetro analógico é invertido, tá? A vermelha é negativo, tá? Eu tenho um vídeo sobre isso também, você pode olhar lá se você ficou curioso, saber por que as pontas são invertidas, tá? Então aqui eu coloco a vermelha no negativo. Note que a agulha vai dar um salto, tá? Vai dar um salto, se o capacitor estiver bom, ó lá, tá vendo? E ela vai demorar para retornar, tanto maior o valor do capacitor, tá? No caso de um capacitor eletrolítico de alto valor, como esse de 1000, tá? A gente pode colocar numa escala menor aqui, da vezes 1K, que aí ele vai retornar mais rápido, tá? Ó, ele vai retornando, ó. Ele tem que dar esse salto, ir até o fundo e vai retornando. E ele tem que voltar lá para o infinito, ou seja, para esse lado aqui, o multímetro analógico, esse lado esquerdo é o lado infinito e o lado direito é o fundo de escala, tá? Olha lá. Ele está vindo, está carregando, ó, mostrando que o capacitor está bom. Se ele parasse de carregar, a agulha estacionasse, é porque o capacitor estaria com problema, tá? Ó, esse capacitor está bom. Não vou esperar mais, mas ele vai até o final, tá? Capacitores menores, a agulha vai defeccionar mais rápido. Aqui eu tenho um aqui de 220 microfarads, tá? Deixa eu descarregar ele aqui. Então vamos lá. Esse aqui ele só vai dar um salto. Ó. Ele volta mais rápido. Tá vendo? É menor valor. Então aqui você tem uma noção que o capacitor não tem uma fuga tão grande, né? E que está carregando. Ou seja, é básico, uma noção básica, tá? Você pode fazer isso com o digital também, tá? Ele vai carregando, né? E ele vai carregando, até os números vão subindo, tá? Até que ele para, num determinado número, tá bom? Mas o bom é o capacímetro, beleza? Então esse é o capacitor eletrolítico, tá? É dado em microfarads o valor dele e tem a tensão dele. A tensão de trabalho, gente, normalmente é 25% maior do que a tensão que ele está no circuito. Por exemplo, se você tem um circuito aí de 12 volts, você não vai pôr um capacitor de 12 volts, vai procurar um capacitor aí de 25 volts pelo menos. Mas não muito maior que isso. Ele não pode ultrapassar 50% do valor.
porque aí interfere, a ESR dele pode interferir no circuito, dependendo do circuito que você está utilizando, pode ser muito prejudicial, tá? Pode ali ocasionar problemas, tá? E o capacitor eletrolítico, o problema que ele dá no circuito normalmente é aquele problema seguinte: você liga o aparelho, ele funciona, tá? O aparelho que está fazendo a manutenção, dali a pouquinho ele para de funcionar. Aí você desliga o aparelho, espera uns minutinhos, volta a ligar, ele funciona de novo. Então provavelmente é capacitor eletrolítico que faz esse tipo de problema. Tá? A medida dos outros capacitores, tá, é a mesma coisa. Por exemplo, esse aqui, tá, esse capacitor, ele tem a particularidade que ele pega muito técnico desprevenido aí. Deixa eu ver aqui se ele vai focar. Tem que focar para mim, porque eu preciso muito mostrar para vocês esse capacitor aqui. Aí, ó, ele tem aqui no comecinho um micro, tá vendo? É bem difícil de ver, é micro, ó. Isso quer dizer que ele está em microfarads. Ele está em, e esse micro quer dizer que é uma vírgula aqui. Então ele é 0,22 mil microfarads, aliás, 0,22 microfarads, ok? Então vamos ver qual é o valor dele, porque em microfarads a gente não está acostumado a medir, né? Então a gente vem aqui, vai medir, ele é 222, mas ele está 221, mas 222 nanofarads. E ele é 0,22 microfarads. Tá? Então, quando tem um micro ali antes, é porque o valor dele está em microfarads. Tá? Existem tabelinhas também aí para você, calculadora, né, para você tá ajustando, convertendo, né, unidades. Tá? Aqui eu tenho um outro aqui, que esse valor aqui, ele está em picofarads, tá? Olha lá, ele está em picofarad, 1000 picofarads. Ele vai dar normalmente 1 nanofarad, porque os multímetros não medem em picofarads, vão medir em nanofarads. Olha lá, está dando 1,07 nanofarad. Esses capacitores, o cerâmico, o poliéster, esse aqui também, que é multicamada, ele não precisa se preocupar com o SR dele, tá? Normalmente não é tão problemático assim. Aqui nós temos um capacitor cerâmico. Esse capacitor normalmente é usado em circuitos sintonizados de alta frequência. Ele é um pouco mais estável, né? E ele tem marcado no seu corpo 471. Vamos ver qual é o valor dele? A gente coloca aqui no multímetro. 471 é 0,53 nanofarad, ou seja, ele tem uma tolerância, tá? Não é de boa qualidade, então ele deveria ser 0,47, mas ele está com 0,53. Mas é aquela coisa, nunca dá o exato, né? O valor que a gente quer. Esse capacitor é de epox, chama. O dielétrico dele é epox, que é aquele, 222, tá vendo? Esse capacitor que tem 3 números, a gente lê da seguinte forma. Os 2 primeiros números são os 2 algarismos, que é o 22. O terceiro ali é o número de zeros. Então aqui eu vou ter 22 mais 2 zeros, que dá 2.200, e o valor é em picofarads, quando tá a letra, quando tá assim, tá? Então ele é 2.200 picofarad. E ele vai me dar em nanofarads aqui, que é o valor do multímetro, tá? 2,2 nanofarads, tá? 2,2 nanofarads ou 2.200 picofarads, viu? Problema da unidade. Então é bom você ter um conversor de unidade, você pega na internet, porque às vezes você vai ver que é 222, mas ele não é 222, ele é 2.200, tá? Mas 2.200 o quê? Quando não tem nada aqui marcado, é picofarad, tá? Quando tem aí o micro, é microfarad, ou nanofarad, né? Quando é nanofarad. Mas quando não tem nada marcado, ele é picofarad, e quando tem os 3 números, é os 2 primeiros algarismos, e o terceiro é o número de zeros, entendeu? Né? Então é igual ao resistor, né? Que você sabe medir resistor. Então aqui vai dar 22 mais 2 zero, 2.200 picofarads, que equivale a 2,2 nanofarad, tá? Quais são os defeitos que dá em todos os capacitores? Esgotar a capacitância,
ter problema de isolamento, entrar em curto, né? Nós vamos medir. E você pode medir isso na escala de BIP também, né? Simplesmente chegar e, e ver se o capacitor está em curto, né? Quando você ver se o capacitor está em curto, você vai colocar na escala de BIP, como eu coloquei aqui, tá? E vai colocar nos terminais dele, não pode bipar, tá? Ó, tô colocando aqui que não bipa, tá bom? E o eletrolítico já pode ser que ele bipe e depois para, tá? Ele fica, deixa eu só esgotar ele aqui, tá? Ó, escutou lá? Vou fazer bem silêncio para você escutar bem como é que ele faz no bip, tá? Ó. Ele só dá essa bipadinha e para. Ou seja, ele carrega, aí a resistência dele diminui e ele não bipa mais, tá? E acontece também, além do curto, tá? Você pode testar se está em curto, de romper aqui o terminal lá dentro interno, aí não tem capacitância nenhuma. Só medir não dá capacitância porque rompeu o terminal, não tem mais contato com a placa lá dentro, tá? Aí acontece esse problema. E a fuga de tensão, que essa é mais difícil para nós, para quem não tem aí uma fonte de alta tensão para poder fazer, né? Porque esse aqui, por exemplo, é 250 volts. Então eu não tenho uma fonte tão alta aí para testar. E daí você vai então por eliminatória, vai ver que aquele circuito não está funcionando legal, tenta trocar os capacitores aleatoriamente. Normalmente a gente faz isso, tá? Os cerâmicos, principalmente, você vai ver um setor que está com problema, você tira ali 2, 3 capacitores e vai trocando por um novo. Esse capacitor aqui é o capacitor de micro-ondas, de forno de micro-ondas, tá? Ele é um capacitor a óleo que chama, o dieleto dele é a óleo, porque a tensão dele é altíssima, ele trabalha aqui com uma tensão, tá? De 2100 volts, olha só, 2100 volts. É baixa a capacitância, mas 2100 volts. Então isso faz com que rompa o dielétrico, muitas vezes, dielétrico, e faz com que ele entre em curto. Isso é muito comum, tá? Ele entra em curto. Tá? E você mede ele como mede qualquer um outro capacitor. Você coloca aqui não é polarizado, tá? Ele é um capacitor a óleo. Muita gente pensa que ele é eletrolítico, mas ele é a óleo. E aqui ele me deu, ele tá em microfarad, tá? Mas esse multímetro leu em nanofarads. Tá dando 738 nanofarads. E em microfarads, tá? Ele vai dar 0,7, tá? Microfarads. Tá bom. Né? Esse aqui é a única coisa que a gente vê se está dando a capacitância certa. Tá? Se está dando certo é porque ele não entrou em curto. Porque quando ele entra em curto, tá? Aí ele já. Você vai ver logo, agora que você coloca o multímetro ali no bip, ele vai bipar. E ele tem um resistor interno aqui, tá? Paralelo com ele, de 10 mega. Isso é para descarregar ele, porque como ele tem uma alta tensão, quando você desliga o micro-ondas, esse resistor descarrega esse capacitor. Então esse aqui é o capacitor de micro-ondas, capacitor a óleo, tá? Então você mede ele dessa forma. Também você pode bipar ele, tá? Coloquei aqui no bip, ele não pode bipar, tá? Ó. Ele não bipa e nem movimenta a agulha, tá? Se você quiser também, você pode pôr aqui na vezes um K, tá? Na vezes um X, e ele vai medir. Esse aqui é melhor colocar na vezes 10K, tá? E ele vai dar um salto, ó lá, tá vendo? Aí a gente espera um pouquinho. Agora ele carregou, ele não vai dar o salto, mas aquele resistor lá vai descarregando ele, e daqui a pouco ele dá outro salto novamente, né? Ele está carregado, agora ele não vai saltar, mas a gente pode aí curto-circuitar ele, né? Acho que eu consegui curto-circuitar aqui e ó, deu lá de novo o salto, tá? E é isso aí, tá? É fácil de testar esse capacitor aqui. Ele não pode dar curto, né? Só que ele dá muito problema no micro-ondas. Quando queima fusível do micro-ondas, vai direto nele, tá? Porque esse carinha é danado, tá? Depois nós temos capacitores maiores. Esse aqui é um capacitor de fonte, 4.700 microfarads por 25 volts. Esse aqui demora bastante para carregar, né? Então a gente vem aqui, ele é polarizado, como eu falei para vocês, e espera ele carregar. O multímetro está carregando ali, está carregando o capacitor. Já ele apresenta para nós 4.800 microfarads, tá vendo?
Ele mediu. Demora mesmo, tá? Qualquer capacímetro que você for, se o capacitor for alto o valor, ele vai demorar para carregar. Gente, eu acho que é isso, né? O capacitor é realmente algo que é um componente que tem esses testes, o curto, rompimento dos terminais ali, né? Capacitância baixa, fuga, né? Então tem tudo isso aí. Se você pegar um capacitor desse aqui, por exemplo, tá? E você for medir no teu multímetro, eu gosto de medir no analógico, tá? Você coloca na maior escala de resistência, que no meu caso é vezes 10K, tá? E você coloca a ponta, não pode mexer, a ponta não pode parar na leitura. Ó, nem mexeu, tá vendo? Se você colocasse aqui e ele mexesse ou parasse numa determinada resistência, é porque teria fuga, tá? Então ele não pode, esses capacitores que não são eletrolíticos, de valor baixo, ele não pode deflexionar a agulha, tá? Gente, acho que é isso. Se você tem alguma dica aí de como testar capacitor, coloca nos comentários. Também fala pra gente os tipos de capacitores que você trabalha, né? Existe aqueles antigos, variáveis, capacitor variável que faz sintonia dos rádios. Tem os capacitores ajustáveis, que são os trimmers, né? E antigamente existiam os capacitores enormes, que pesavam quase meio quilo, né? Então, aqueles a válvula. Compartilha com a gente aí o que você sabe aí nos comentários, os tipos de capacitores que você trabalhava, problemas, acidentes com capacitores, né? Os eletrolíticos, por exemplo, se você inverter a polaridade, ela explode, tá? Porque o dielétrico dele de dentro ferve e não tem para onde sair e ele estufa. Ah, e outra coisa, se você encontrar um circuito, tá? Que tem o capacitor esteja estufado, que pode trocar ele, porque é sinal que ele tem uma fuga muito grande dentro dele e ele aqueceu o dielétrico dele e ele já rompeu, ele não presta mais, tá? Você vai medir a capacitância, muitas vezes está boa, mas se ele estiver estufado, troque. Fonte chaveada dá muito problema de capacitor estufado. Pessoal, fica aí a dica então. Ficou um pouco longo o vídeo, mas ainda faltou coisas pra gente falar. Mas o principal tá aí. Um grande abraço para vocês, né, e fiquem aí com Deus e até a próxima. E não esqueça de compartilhar e também se inscrever no nosso canal aí. Tem bastante gente se inscrevendo, tá ficando legal o canal aí, tá? Um grande abraço, pessoal. Fui.